Olá amigos, olá você que está acompanhando este vídeo aqui no YouTube ou demais redes sociais, enfim, no local que você estiver agora, que você encontrou o vídeo do dia. Você sabe, você que acompanha aqui o meu canal com frequência, sabe, todo dia tem no mínimo um vídeo trazendo a informação mais relevante que a Ariel Selba encontra e converte neste formato, um dos formatos que mais agrada aos internautas, que é o formato de vídeo. Hoje é segunda-feira, 14 de outubro de 2019. O assunto que eu trago no dia de hoje, bastante delicado, bastante atual também. Por que será que nossos professores estão adoecendo? Tenho certeza que você aí que me assiste, que me ouve nesse momento, tem já suas ideias do porquê isso acontece. Vamos abordar este assunto por aqui, trazendo informações bastante atuais, bastante completas para você com relação a este assunto. Antes, convite para você se inscrever aqui no canal. Lembrando que já somos 644 inscritos por aqui no YouTube. Quando chegar a 700 inscritos eu vou fazer um vídeo especial. Eu vou fazer a regravação do vídeo que mais teve visualizações aqui no meu canal. É um vídeo que teve milhares e milhares de visualizações. Não vou contar qual é agora, mas vou já deixar de antemão preparar. A informação já está preparada. Eu vou trazer este vídeo como teve o maior número de acessos. Com certeza é um assunto que interessa também. Portanto, eu vou fazer um vídeo novo, com mais qualidade de áudio e vídeo, e também trazendo muito mais informações sobre aquele assunto do momento. Então se inscreva aí se não é inscrito, aqui embaixo tem o botãozinho inscrever-se, ative o sininho também, assim você fica sabendo toda vez que tem vídeo novo. Quando a Ariel Selba postar o vídeo, você já recebe a informação. Acesse meu site também, lá tem todas as notícias do dia, as mais relevantes. Eu posto somente aquilo que eu julgar interessante, para não virar um enche-linguiça, certo? É www.divulgueconosco.com.br. Lá tem muito entretenimento para você das mais variadas formas. Tem texto, tem áudio, tem rádios, tem imagens, tem vídeos, tem muita coisa para você. E também tem a nossa prestação de serviços. Lá no site tem toda a informação. Aqui embaixo tem o linkzinho do site também. Ou então você procura no Google escrevendo divulgação by, BY Ariel, e você vai encontrar. Vamos ao vídeo, vamos à informação mais relevante que a Ariel Selba separou para você no dia de hoje. Abre aspas, foram tantas situações que eu enfrentei, desde dedo na minha cara, chute na porta, até ameaça de que eu ia morrer na saída, olha só. Pai de aluno ameaçando me matar na cara de policiais. É tanta coisa que a gente vai adoecendo, fecha aspas. O relato é da professora Ana Célia Serafim Santos, de 56 anos, diagnosticada com depressão, síndrome do pânico e transtorno bipolar. Ela precisou tirar diversas licenças do trabalho como professora de língua portuguesa e também literatura nas redes municipal e estadual. Com a saúde mental fragilizada, não pôde mais voltar à sala de aula e há 7 anos está readaptada em funções administrativas em ambas as escolas nas quais ela trabalha. Lembrando que a saúde mental dos professores é de longe a principal razão de afastamento dos professores da rede pública. A situação de Ana Célia reflete a de dezenas de milhares de professores, no caso aqui do exemplo da rede pública de São Paulo. O número de licenças por transtornos mentais e comportamentais vem aumentando ano após ano. Somente em 2018 foram 53.162 licenças por esses diagnósticos, segundo dados do Departamento de Perícias Médicas do Estado, DPME. Esse número equivale a mais de 40% do total de afastamentos do Estado. Tenho certeza que a nível de Brasil não deve fugir muito não destes números. Se você que estiver assistindo o vídeo tiver números atualizados, por favor comente, deixe abaixo. O pano de fundo que está adoecendo nossos professores inclui acúmulo de cargos para ter um salário melhor, ambiente estressante, em alguns casos até perigoso, e sensação de falta de valorização. Abre aspas, com o tempo você vai vendo as coisas, é salário, desrespeito, você sendo massacrado pelo governo, pela sociedade, pelos pais, pelos alunos, fecha aspas, relata a Alba Valéria Santos Ferreira de Araújo, 50 anos de idade, professora de filosofia.
readaptada na rede estadual de São Paulo, depois de tirar repetidas licenças por transtornos de humor. Aspas, você vai se frustrando, você vai se sentindo realmente um nada, e você se sente diminuindo. Você olha para si mesmo e quem é você? Cadê aquela pessoa que lutou para realizar um sonho? Fecha aspas, questiona a professora. As principais queixas relatadas pelos 7 docentes ouvidos pela equipe de reportagem, alguns pediram até para não serem identificados, vão desde a falta de respeito cada vez maior dos alunos para com os professores, até o grande número de alunos em sala fazendo barulho, bagunça e tornando as tarefas de professor mais pesadas, mais difíceis. Inclui ainda o cansaço pelo acúmulo de cargos e medo de ameaças dos próprios alunos. E, acredite se quiser, os próprios pais. Membro do grupo de pesquisa, educação, experiências docentes e direitos humanos do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o IFRS, o professor Gregório Grisa, diz que esse quadro evidencia a desvalorização do profissional no país. Abre aspas. Como na escola, se materializarmos todos os problemas da sociedade, ou isso é fato, se materializa mesmo os problemas da sociedade, naquele microcosmo você tem a dimensão de insegurança das relações interpessoais negativas entre os alunos, colegas, pais, que instauram esse sentimento de medo, de angústia, que produz o adoecimento, fecha aspas, afirma. Questão dos pais, eu fico pensando, como pode um pai ir contra um professor, É algo que com certeza ajuda muito esse quadro de professores cada vez mais não querendo mais ou não podendo mais também exercer a sua profissão, O pai vendo o professor como alguém que está lá, parece que como até certo ponto um inimigo do seu filho, algo que chega a ser utópico imaginar algo nesse sentido, Mas enfim, nossa sociedade, onde cada vez mais as pessoas se preocupam com o seu umbigo, acabam chegando a estas consequências. Consequências que o próprio filho depois vai sofrer, E a família. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo respondeu por meio de nota que a valorização do professor, figura central no processo de aprendizagem, é prioridade para a atual gestão. Para isso, segundo o texto, desenvolve um conjunto de medidas para dar maior eficiência à gestão de recursos humanos e também para melhorar as condições de saúde dos seus profissionais. O Serviço Especializado do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, o IAMSP, é apontado como uma dessas iniciativas. Abre aspas, os servidores podem buscar atendimento, inclusive de forma preventiva, fecha aspas, informa a SEE Paulista. Já a Secretaria Municipal de Educação da capital reconheceu, também em nota, que o professor exige atenção especial em relação à saúde pela natureza do seu trabalho, que envolve crianças e adolescentes. O foco em saúde mental, vulnerabilidade e risco social é a atribuição do Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem, o NAPA, que promove ações dentro de escolas municipais com alunos e também professores. Somente em 2019, os 52 profissionais do NAPA já realizaram 7,4 mil atendimentos na rede escolar paulistana, que vão desde a orientação pedagógica até o encaminhamento clínico. Pesquisador com foco na saúde escolar e de docentes, o psicólogo Rodney Querino Ferreira da Costa diz que o excesso de estímulos que exige a atenção e resposta de todos, independente da profissão, acaba exercendo um papel fundamental no dia a dia dos professores. Ele diz, somos bombardeados o tempo todo por estímulos, principalmente com internet e redes sociais. Cada coisa dessas acaba tirando energia. Na hora em que você precisa de força para lidar com situações de estresse, que são as que geram mais gasto de energia psíquica, acaba não tendo, fecha aspas, explica ele. Muitos alunos já gravam as aulas para daqui a pouco utilizar contra o professor. Imagina o psicológico que esse professor acaba, o impacto psicológico que ele passa também com isso, muitas vezes não preparado também para esse tipo e muitas outras atitudes dos alunos, Para Gregório Grisa, do IFRS, esse cenário resulta num círculo vicioso. Abre aspas, um professor doente também produz menos aprendizado. Um professor com depressão ou transtorno de ansiedade
provavelmente vai produzir menos, claro, né? Isso resulta em menos aprendizado para o aluno num clima escolar de mais atrito, mais nocivo, fecha aspas, diz ele. Ainda, abre aspas, essa frase aqui da CK, de 60 anos, professor de matemática da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Ela diz: com esse número exaustivo de aulas, sem se alimentar direito, indo de uma escola para outra, aquela correria toda a semana inteira, chega num ponto em que você não aguenta mais, fecha aspas. O que diferencia os professores, observa o psicólogo Rodney Costa, é que recai sobre eles uma série de responsabilidades na escola, que ultrapassam a formação acadêmica. Cada vez mais desgastados, sem energia para lidar com o mau comportamento dos alunos, a carga pesada de trabalho e a pressão mental, os professores acabam adoecendo. No dia a dia, de acordo com o professor Gregório Grisa, o número excessivo de alunos em sala de aula é muito desgastante. Abre aspas, você se depara com muitos dramas humanos, de famílias, de estudantes, que, via de regra, faz com que o professor se cobre muito a pensar em como encaminhar bem, sendo que esse não é necessariamente o seu papel, fecha aspas, afirma o integrante do IFRS. Ana Célia diz, aspas, hoje o professor está fazendo muito mais o papel de psicólogo e também de assistente social, porque tem que correr atrás de pai, mãe, conscientizar sobre um monte de coisas, fecha aspas. A professora Alba relata a angústia, abre aspas, a gente vê nossos alunos tentando suicídio, olha só, você vê que essas crianças estão te pedindo ajuda e o que você faz? Isso foi uma das minhas frustrações, porque muitas vezes você quer ajudar, mas como você pode ajudar? Qual é o seu alicerce ali? Você não tem para onde correr, fecha aspas. Tenho certeza que todo professor quer ajudar nesse momento, mas muitas vezes ele não detém das ferramentas necessárias, né? O psicólogo Rodney Costa avalia que os professores precisam contar com apoio psicológico constante, não apenas quando adoecem. Ele compara a profissão do docente e a do próprio psicólogo. Lidar com o sofrimento dos outros no dia a dia causa uma carga mental muito grande. Abre aspas. Os professores captam essas angústias e sofrimentos e muitas vezes não sabem como lidar com isso. Não que seja papel deles resolver esses problemas dos jovens, mas na maioria das vezes eles se sentem responsáveis e isso também deixa a vida docente mais pesada, fecha aspas, avalia. Autor do livro Educação, Carinho e Trabalho, o psicólogo do trabalho e professor da Universidade de Brasília, a UNB, Vanderlei Coddo, lembra que educar é também cuidar. Aspas, a escola acaba sendo responsável por toda a formação, inclusive emocional do aluno, já que ele entra muito cedo no processo de escolaridade, fecha aspas, observa. Você pai, você mãe, já parou para pensar o tempo que o seu filho passa na escola? E a quantidade de tempo em relação à vida dele? É muito tempo, né? Então, no mínimo, respeitar esses profissionais é algo obrigatório, né? Para o ex-ministro da Educação, Renato Jaime Ribeiro, é preocupante que a carreira de professor não desperte mais o interesse dos alunos, considerando que as crianças têm contato com professores, dependendo da faixa social e de outros fatores, do 0 até os 22 anos. Hoje tem muito professor na internet também, né? Aspas, seria normal que o professor fosse uma espécie de modelo, de personagem, cujos traços você vai querer seguir com muita gente, ou como muita gente faz em relação aos pais. No entanto, o percentual de alunos que querem seguir a carreira de professor é muito pequeno, afirma Jane Ribeiro. Em 20 anos como professora, Ana Célia acompanhou o crescimento de muitos alunos na escola. Abre aspas, tinha aqueles que me acompanhavam em tudo. Às vezes eu ficava doente e eles iam até minha casa me visitar, sabe? Era uma relação muito gostosa, de amizade mesmo, fecha aspas, relembra. Com o passar dos anos, o comportamento mudou. Eles sentavam de costas para mim, faziam rodinha e começavam a conversar. O professor era a mesma coisa que nada, fecha aspas, diz ela. Eu me lembro, meus tempos de colégio, o respeito ao profissional, não só a questão de medo dele, né, mas também você ter a certeza que ali estava alguém com conhecimento, com experiência de vida, apto a te ensinar, né? Você tinha esta noção. O que será que as crianças e jovens têm hoje, sentem hoje pelo seu professor?
Professores com medo, hein? Além das questões inerentes à vida na sociedade moderna, como o desgaste mental e a dificuldade cada vez maior de criar vínculos, o psicólogo Rodney Querino Ferreira da Costa chama a atenção para outro ponto, a vulnerabilidade. Os professores estão com medo e não se sentem amparados. Na periferia, questões como o tráfico de drogas não apenas colocam os professores em risco, mas também fazem com que eles se sintam responsáveis por proteger e ajudar os alunos. A professora de matemática iniciais MS, de 54 anos, recorda o dia em que chegou para dar aula e ficou sabendo que um bandido havia tentado se refugiar dentro da escola, onde foi morto pela polícia. Aspas, quando eu cheguei estava lá a poça de sangue e o corpo dele. Isso deixa a gente abalada. Fecha aspas. Grávida, ela sofreu ameaças e agressões verbais de um aluno adulto. Aspas, para você ter uma ideia, eu não consigo lembrar o nome desse rapaz até hoje. Fecha aspas, conta a servidora da Rede Municipal de Ensino em São Paulo, que desenvolveu transtorno bipolar ao retornar à sala de aula após licença maternidade. Esses exemplos, a maioria deles é de São Paulo, mas dá para enquadrar em qualquer local do Brasil, né? O quadro de vulnerabilidade soma-se, explica o psicólogo Vanderlei Codo, à tendência de profissionalização do cuidado. O que antes era responsabilidade da família, hoje recai sobre o professor. Um dos momentos que mais marcaram o professor de literatura Gilvan de Souza, de 54 anos, readaptado na rede municipal, foi quando uma aluna tentou agredi-lo após ser repreendida por comer em sala de aula. Abre aspas. Depois eu fiquei sabendo que essa menina de apenas 12 anos estava grávida e a mãe nem sabia. Fecha aspas, conta o professor. A experiência, segundo ele, foi definitiva para que entrasse em depressão. O fato de não ter mais limites, cada aluno achar que pode fazer o que quiser em sala de aula, não há a falta de respeito. A palavra respeito, ela já abre o leque total, abrindo e dando espaço a todos os outros problemas. Abre aspas, eu falei para o médico, cheguei no meu limite. Ele respondeu, não, a senhora ultrapassou o seu limite. Fecha aspas, lembra a CK, de 60 anos, professor de matemática, readaptada na rede municipal após diversas licenças por depressão. Assim como ela, muitos professores só buscam ajuda quando algum episódio indica que não conseguem mais lidar com a situação, seja uma crise de ansiedade, dias seguidos de sintomas de depressão ou surtos. A professora Gilvan de Souza tirou diversas licenças por depressão e ansiedade, mas teve dificuldade em conseguir cuidar da saúde mental. Abre aspas, eu busquei ajuda psiquiátrica, fui em uns 3 psiquiatras, não gostei do método, fui num psiquiatra do meu convênio, também não gostei, fecha aspas, conta. Há 5 anos ele paga o tratamento do próprio bolso com um profissional indicado por um amigo. A Coordenadoria de Gestão de Saúde do Servidor, a CGSS, dispõe de 3 especialistas que fazem a avaliação de perícias médicas dos professores da rede municipal, o que não inclui tratamento ou acompanhamento psiquiátrico. Após o diagnóstico, vem a fase da adaptação aos medicamentos para os transtornos identificados. Sobre o profissional psiquiatra, eu confesso que não tenho nenhum contato, nunca tive nenhum contato com esse tipo de profissional. Tenho apenas um relato que eu tive na minha vida, que é um amigo meu. Ele me contou que desde criança ele foi obrigado por questões familiares a se tratar com um psiquiatra. Ele me contou como funcionava as sessões, né? Aí ele me disse que você acaba viciando naqueles medicamentos, você gera um vício nos medicamentos que são tão bons, né? Eles acabam sanando as dores que você sente, né? As dores, e aí você acaba gerando outro problema, que é o vício por aquele medicamento, para você depois poder largar disso. Outra coisa que ele me disse, né? O psiquiatra é aquele profissional que apenas te ouve e receita remédios, segundo este meu amigo. Você que tem conhecimento sobre como funciona o trabalho de um psiquiatra e quiser colaborar conosco, por favor, deixe seu comentário aqui abaixo. Ajude mais pessoas. Estou citando aqui apenas o único contato que eu tive até hoje com este profissional, e é por meio do relato de um amigo. A professora de Educação Física GL, de 41 anos, está atualmente em licença devido à troca de medicação para controlar a ansiedade e a depressão que desenvolveu na rotina de trabalho da Rede Municipal de Ensino. Nos 7 anos desde o diagnóstico, os remédios foram constantes,
mas a terapia não. Assim como o professor Gilvan de Souza, a Gelli conta que tentou se adaptar às diferentes profissionais, mas achou as opções oferecidas pela prefeitura e pelo convênio médico limitadas. Atualmente tem convênio próprio e está no início do acompanhamento com um novo terapeuta. E aí é assim, né? Quem não puder pagar, acaba esperando na fila e pegando o que tem, né? Esse é um ponto em que os professores entrevistados são unânimes, a necessidade de contar com apoio psicológico constante, tanto para eles quanto para os alunos. Para o psicólogo Rafael Cheng, que atende aos docentes, uma boa solução seria ter um profissional na escola, para ajudar a lidar principalmente com as questões da profissão. Até porque se o professor já ganha pouco, né, nada mais justo do que ter este profissional presente na escola, né? A solução para o problema estaria em prevenir, antes de tudo, que os professores adoeçam em sala de aula. Mas para isso não é suficiente apenas apoio psicológico constante, observa Cheng. O professor precisa estar seguro dentro da rede de profissionais com quem ele trabalha, desde seus colegas até a direção e a coordenação, e se sentir estimulado no dia a dia. Questionado sobre programas ou ações nesse sentido, o MEC respondeu que essa é uma responsabilidade de quem contrata ou imposta a docentes concursados. Abre aspas. Não compete prioritariamente ao MEC. Fecha aspas, informou então o Ministério por meio da Assessoria de Comunicação. Cabe aos estados e municípios dirimir qualquer caso relacionado à atividade laboral do corpo funcional de professores, diz a assessoria. Para o ex-ministro Jaime Ribeiro, atualmente professor titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, o sistema de educação pública no Brasil era bom até o fim da década de 60. Abre aspas. Funcionava bem, em parte porque não tinha muitos alunos, os professores eram bem pagos e, de modo geral, se considerava o ensino público melhor do que o ensino particular, fecha aspas, lembra ele. Sem citar, né, a questão do respeito que eu já falei antes, né? O respeito, não tenho dúvida em afirmar aqui que era muito maior anos atrás. Isso mudou quando o sistema público começou a atender um número maior de alunos, o que foi positivo, e o investimento não correspondeu. Aumentou muito o número de alunos sem que aumentasse o número ou a remuneração dos professores. Isso trouxe um problema muito sério. Houve uma quebra muito grande da qualidade, diz o ex-ministro. A desvalorização do profissional e o consequente adoecimento dos professores, segundo Ribeiro, passa por um salário baixo, pouco investimento na educação, indisciplina e pela própria imagem que os pais têm dos professores. Ele cita um meme que circulou recentemente na internet e faz uma comparação. Um garoto mostra o boletim com nota baixa aos pais. Em 1980, o pai repreende o aluno. Em 2019, vai repreender o professor. É mais ou menos assim, né? Professor é culpado pela nota baixa do aluno, né? Para alguns pais, infelizmente. Para o ex-ministro, a questão mais urgente, ou uma das questões mais urgentes, é o aumento do piso salarial do professor. Abre aspas, a carreira de professor tem que ser atrativa. O piso salarial nacional do professor é de R$ 2.200. Isso varia de estado para estado, mas eu acho razoável supor que deveria chegar a um piso de R$ 4 a R$ 5 mil, defende ele. Em contrapartida, a formação dos professores também precisa melhorar. Segundo ele, essa dobradinha quebraria o círculo vicioso atual. A carreira é pouco atrativa. Os docentes não podem investir tanto em formação e os salários não aumentam. O que fazer num país quebrado como o nosso, né? Não há dinheiro para nada. Duvido muito que aumente os salários dos professores. Matéria que está cumprida porque o assunto realmente é cabuloso, meu amigo. Muitas informações com relação a esse assunto, do porquê nossos professores estão ficando doentes. Vou trazer mais algumas informações, depois eu encerro este vídeo. O município de Sobral, cidade de 208 mil habitantes no noroeste do Ceará, tornou-se referência nacional em educação, ao conquistar a nota mais alta do país nos anos iniciais do ensino fundamental. De acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, passou de 4,9 para 9,1 em apenas uma década. É lá que encontramos projetos para enfrentar o avanço dos transtornos entre professores da rede pública. Um desses projetos é o Ressignificar,
um programa de atenção à saúde mental do professor, que oferece um espaço para os docentes relatarem suas vivências dentro de sala de aula, em parceria com profissionais de saúde da Universidade Federal do Ceará. Não vou aqui abordar muito esse tema para não ficar muito mais extenso esse vídeo, mas sem dúvida seguir bons exemplos é uma ótima forma de tentar combater este problema, né? Também alguns outros detalhes aqui nesta informação que é bastante interessante, bastante atual. Eu vou encerrar aqui trazendo a última informação, que tem o seguinte título: Desafio Presente e Futuro. Próxima de se aposentar como professora na rede pública de ensino, a professora EF afirma com convicção que a estrutura escolar é falha e que o modelo que usava para ensinar quando começou sua carreira, há cerca de 40 anos, não funciona mais. Abre aspas, a escola está ultrapassada, precisa se informatizar, usar celular em sala, algumas coisas que interessem aos alunos, fecha aspas, afirma a professora de História, Sociologia e Filosofia. Abre aspas, novas gerações implicam em novos anseios de aprendizagem. Fecha aspas, avalia o professor Gregório Grisa do IFRS. Ele ressalta que as diferenças geracionais pesam na relação entre professor e aluno. Enquanto os pequenos estão mais envolvidos com a tecnologia do dia a dia, os docentes muitas vezes não sabem como usá-las e, portanto, não entendem alguns dos anseios dos alunos. Abre aspas, isso produz um estresse psíquico porque o professor não tem recursos para responder a essas demandas, fecha aspas, avalia. E para finalizar, para Cheng, a questão passa ainda pela mudança no papel do professor. Além de informar e transmitir conhecimento para o aluno, o professor e a rede de ensino têm um papel importante na formação das pessoas. Abre aspas, é muito diferente quando a gente pensa no professor e na escola, formar e informar o indivíduo. O processo de informar envolve transmissão de conceitos, enquanto a formação exige sensibilidade por parte do professor e exige uma capacidade de construir o ser humano, fecha aspas, diz o psicólogo. Como eu já citei antes, né, alguns professores que tiveram seus relatos colocados nesta matéria pediram para não terem seus nomes revelados e estão então identificados apenas pelas iniciais. Espero seu comentário, esse assunto é muito interessante, muito importante também. A ideia é melhorar para o futuro em uma sociedade que parece que só piora, né? Vemos muitas pioras na nossa sociedade atual, e eu vou repetir pela terceira vez, o respeito é uma coisa que está bastante em falta, não só na sala de aula, mas na sociedade em geral, né? Então tá aí, um pouquinho das respostas do porquê nossos professores estão adoecendo em sala de aula. A saúde mental dos docentes é, de longe, a principal razão de afastamento dos professores da rede pública de ensino em São Paulo. Foram 53 mil licenças por diagnóstico de transtornos mentais em 2018 no estado. Então este foi o vídeo de hoje, bastante longo, porque, repito, o assunto é longo, gera com certeza muitos debates. Se você gostou daquela curtida, inscreva-se aqui no canal, acione o sininho, assim você fica sabendo sempre que tiver vídeo novo, tá certo? Acesse meu site também, é www.divulgueconosco.com.br. Lá tem muita informação dos mais variados gêneros e mais variadas mídias para você, tem muito entretenimento por lá. Também adquira nosso serviço de divulgação, divulgamos para você no leque das redes sociais, tá certo? Este foi o vídeo do dia, trazendo a informação desta segunda-feira, 14 de outubro de 2019. Sou Ariel Selbach e retorno a qualquer momento com mais um vídeo trazendo algum assunto interessante para você. Aquele abraço e até mais.